Você certamente conhece algum tipo de jogo. Talvez até goste de jogar. Tem jogo de futebol, jogo de basquete, jogo de carta, jogo de videogame, jogo de tabuleiro, uma infinidade de tipos de jogos. Mas jogo de linguagem, você conhece? Então vamos filosofar um pouquinho sobre o assunto. Assiste até o final, roda a vinheta! Pinga, pia, pia, o pinto. O peito do pé do padre Pedro é preto. Isso que eu falei agora não é jogo de linguagem. Isso é paralíngua, é uma coisa diferente. Jogo de linguagem é um conceito filosófico decisivo na história da filosofia, principalmente depois da virada linguística para a filosofia contemporânea. E o seu principal idealizador é Ludwig Wittgenstein, um filósofo, vamos dizer assim, bem peculiar. Ele tinha um problema, se não me engano, dislexia, de tal nível que ele não conseguia escrever parágrafos e textos muito longos. Ele acabava perdendo a coerência. Então ele escrevia frases curtas e as agrupava em aforismos. E depois isso era juntado em suas obras e colocado lá, como aforismo número 1, 2, 3, 4. Mas eles não têm uma ordem exata. Na verdade, quando você lê o Wittgenstein, você se obriga a ter o trabalho de ler, refletir, e você fazer o agrupamento como um quebra-cabeça, como um jogo, mas não é um jogo de linguagem ainda. O Wittgenstein era tão peculiar que ele lutou na Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra de trincheiras, e enquanto ele lutava, ele ia escrevendo, sempre para um lado, para o outro, com um livro, com um caderno. Ele ficou conhecido como soldado do livro embaixo do braço. E aqueles escritos que ele fez durante a guerra vieram posteriormente, né, a se tornar a sua tese, sua principal obra, que se chamou Tratactus. E ele não foi qualquer soldado. Como guerreiro, como combatente na Primeira Guerra, ele ganhou várias medalhas. Diz que ele era uma espécie de louco destemido. Ele ia, avançava, pulava a trincheira inimiga, jogava bombas. Era um grande louco de guerra. Mas sua filosofia era um pouco mais tranquila e dá para entender legal. Eu vou tentar mastigar, facilitar bem ela, para você ter o primeiro contato hoje. No início do vídeo eu falei sobre os vários tipos de jogo. Eles são chamados jogos porque tem uma essência igual em todos eles. Competição, desafio, vitória, derrota e etc. Se refletirmos sobre as diversas formas de linguagem que temos no mundo e até no nosso dia a dia, a gente consegue fazer uma analogia tranquila entre jogo e linguagem. Afinal, a linguagem é cheia de regras, mas não só a linguagem formal, a linguagem culta. É normal observarmos que quando a gente conversa, por exemplo, com aquele nosso melhor amigo, usamos uma regra diferente de que quando conversamos, por exemplo, com um professor nosso lá na universidade, ou então quando conversamos com um advogado, um juiz, alguma coisa do tipo. A gente usa regras diferentes, certo? Dar ordens, contar piadas, fazer poemas, filosofia, música, etc. E o mais interessante, o mais louco de tudo isso, é que a gente consegue fazer, às vezes, tudo isso usando as mesmas palavras. E elas trocam o seu sentido de acordo com o uso que fazemos. Por isso, Wittgenstein percebe que o real significado de uma palavra não aparece no dicionário. Ele vai aparecer dentro da conversa, ou melhor dizendo, dentro do jogo de linguagem que se estabelece entre os indivíduos. Então, quando você conversa com um amigo, você estabelece um jogo de linguagem. E o importante ali, vamos dizer, há uma vitória, é quando os indivíduos se entendem. Não estou falando em concordar, mas quando um consegue falar e o outro entender. Então esse é o jogo de linguagem, certo? E existem os mais variados. Em cada jogo, as palavras tomam novos sentidos, novos significados, nova força. Elas se renovam a cada balbuciar de palavras.
Reparem que fora de um jogo de linguagem, a palavra fica completamente sem sentido, sem significado. São os indivíduos que, ao estabelecer um jogo de linguagem em uma conversa, que insere sentidos e significado às palavras. Somos nós que injetamos o sangue quente nas gélidas palavras mortas. Quando a gente insere o jogo, é que ela torna esse sentido. E quando inserimos ela em outro jogo, ela ganha um novo sentido, um novo significado. Vai depender não só do ouvinte, mas também do falante, do sentimento do momento, do contexto geral, do local, da entonação, da vontade, de vários fatores. Cada jogo de linguagem é um jogo complexo, que muitas vezes os indivíduos nem percebem que estão jogando. Filosoficamente, isso significa dizer que o significado de uma palavra não está relacionado ao objeto que ela representa aqui no mundo real. E também não está nas estruturas mentais que podemos fazer acerca da palavra. Para Wittgenstein, o que realmente importa na hora de se estabelecer o significado de uma palavra é o momento em que o falante consegue dizer o que quer e o ouvinte consegue entender o que está sendo dito. E não é difícil de observar isso. Quando a gente observa dois técnicos falando sobre um assunto, a gente vê exatamente, porque a gente fica viajando, nossa, afinal o que estão falando? E aí os dois técnicos estão falando assim com uma naturalidade gigante. E detalhe, às vezes um técnico é o seu melhor amigo, que saiu ali daquele contexto e estabelece um novo jogo com você. Ele já não usa mais aquelas palavras que ele usou quando estava falando com outro técnico e estabelece um novo jogo mais simples, onde vai conseguir existir comunicação entre os indivíduos. Sendo um jogo, a linguagem é um jogo que não dá para jogar sozinho. Tem muitos jogos que dá, videogame, tem single player e tal, mas a linguagem não dá. Ela é obrigatoriamente uma prática pública. Uma linguagem que só um indivíduo conheça e entenda já é uma linguagem morta. Um termo, uma palavra, vai ganhando o seu significado pela aceitação popular, pela correção e pela utilização que as pessoas vão fazendo em determinado tempo e cultura. Se não for assim, ela é só um ruído, que se ninguém me der significado para esse que eu fiz, não vai ter significado nenhum, não vai ser palavra, não vai ter termo, não vai ser linguagem. Mas, por exemplo, língua do P, você fazia essa brincadeira, já viu alguém fazendo? Quando há comunicação ali, quando um fala e o outro entende, ou seja, quando se estabelece um jogo de linguagem dentro da língua do P, sim, a língua do P já é uma linguagem. Isso vale para a linguagem de sinais e etc. Além de ser sempre necessário mais de um indivíduo, seguindo esse raciocínio, devemos evitar linhas de estudos que separem a linguagem dos indivíduos que a usam. Pois se a gente fizer isso, corremos o risco de perder muito tempo estudando algo que não é o importante. Afinal, o mais importante quando se fala em linguagem é a sua prática. Você lembra que eu falei que os livros do Wittgenstein estão escritos em aforismos? Eu gostaria de trazer um aforismo em especial, que está no livro da Certeza, escrito quando Wittgenstein já tem sua filosofia bem amadurecida. Alguns chamam de segundo Wittgenstein. Seria o aforismo número 65, que diz assim: quando os jogos de linguagem mudam, há uma modificação nos conceitos, e com as mudanças nos conceitos, o significado das palavras mudam também. Pois é, as palavras mudam, mesmo permanecendo iguais. Esse reajuste da palavra nos faz pensarmos que a gente nunca pode separar o sentido lógico e o sentido empírico que as palavras têm. Ou seja, a palavra em si é indefesa, ela está vulnerável. Tanto é que se mudarem as regras do jogo durante uma discussão, ela altera o seu sentido e significado. Talvez isso ocorra muitas e muitas vezes sem que a gente perceba. E por isso entramos em discussões bobas, debates triviais, quem sabe até a perda do entendimento e da capacidade de entender o que o outro está querendo dizer. Os jogos de linguagem, eles estabelecem as bases de toda a nossa cultura. E por isso, com a passagem dos anos, a troca de gerações, os novos conhecimentos adquiridos, as descobertas científicas,
as culturas vão evoluindo, vão se superando as fronteiras do pensamento e avançando em direção a novas. Por isso, a gente não pode se prender em conceitos, em pensamentos de 2, 3 mil anos atrás. Eu sei que a filosofia tem muita coisa boa, antiga, e elas devem continuar sendo utilizadas, mas devem estar sempre sendo atualizadas, sempre trazendo a filosofia para o hoje. E o mesmo vale para outras doutrinas, como por exemplo as religiões. Eu não acredito que um estatuto moral escrito há 3 mil anos atrás ainda é válido tal como foi escrito lá. Ele necessita interpretações. E essas interpretações, elas não podem ficar presas à vontade do indivíduo que a faz. Ela tem que levar em conta os jogos de linguagem que se estabelece naquele momento. Porque a cultura muda, muda também seus jogos de linguagem, muda também o sentido e o significado das palavras. Visto que uma das principais funções dos filósofos é analisar, criar, determinar, mudar conceitos, posso supor que dentro do pensamento do Wittgenstein e dessa ideia de jogo de linguagem, é dever de todo filósofo assumir a postura de criador de jogos de linguagem, e principalmente jogos de linguagem que façam os indivíduos refletirem, não simplesmente mudarem suas ideias, né? Porque às vezes a gente muda de uma ideia ruim para uma bem pior, principalmente se tratando de uma pessoa que está mal intencionada no seu discurso. Então o filósofo, ele deve ajudar a pensar, a fazer a pessoa refletir sobre o que ela quer, refletir valores, conceitos, sentidos, significados e tal, até que ela possa chegar a um pensamento melhor, não simplesmente mudar de ideia. Ou seja, o filósofo não deve converter ninguém a nada, e sim deve mostrar os absurdos que muitas vezes se comete no discurso. E assim, em nossa linguagem filosófica, devemos não somente nos contentar em explicar, em reproduzir linguisticamente o mundo empírico que nos rodeia, e precisamos estar sempre buscando, fazendo uso da linguagem, a forma melhor de transcender os limites de nossa razão. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui e quero pedir que, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou colocar o linkzinho na parte de baixo do vídeo. Você clica ali e se inscreve. Espero que tenham gostado. Se é o seu primeiro contato com a filosofia do Wittgenstein, saiba que eu coloquei na descrição do vídeo do YouTube um link que você clica, vai ter todo o paperzinho ali sobre o Wittgenstein e também com as referências dos livros que foram usados, certo? No mais, quero agradecer o gigantesco crescimento do Filosofia hoje, seja no blog, no Facebook e assim por diante. E quero pedir que continuem acompanhando, que vai ter sempre muita coisa legal para vocês. Aqui na direita eu vou colocar o link para o último vídeo de filosofia que eu fiz, que foi uma compilação de frases filosóficas de vários pensadores de várias épocas, com uma trilha sonora que afina a flor de toda a história da música. E aqui, na esquerda, para quem gosta de games, também faço vídeo análises detonado. E vou começar uma super novidade, que é o Vale a Pena Jogar de Novo, que é uma releitura, um remember, como eu vou dizer assim, uma nostalgia de jogar jogos aí que sejam pelo menos da geração passada. Mas aqui vai estar o último link, creio que seja a quinta parte do detonado Resident Evil 0 que eu estou fazendo, mas também dá sequência para a lista de reprodução com vários jogos já avaliados e tudo mais. Agradeço a todos e valeu, até a próxima! Nunca mais abra a janela do meu quarto num dia cinza. Sei que o sol fica escondido atrás das nuvens, não ilumina. Nem penso muito no que pode acontecer enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto. O meu passado e meu destino
Espero que o fim da tarde venha com você. Ah, 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 ah.